Cara, existem 3 jeitos de você investir fora do país. O primeiro dele é através das BDRs, que você consegue comprar na corretora aqui no Brasil. O segundo jeito é investindo em uma corretora que tenha investimentos lá fora. E a terceira é através de uma offshore, que é uma empresa que você abre fora do país também. E eu vou explicar elas de um jeito bem simples nesse vídeo para vocês. Para você que é novo aqui no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever. Cara, esse é um vídeo que deu muito trabalho e realmente é algo que eu acho que muita gente tem dúvida. Então eu quero ver se realmente vai valer a pena ou não ter feito esse vídeo. Então, cara, deixa aí nos comentários se você queria que esse vídeo tivesse sido postado, o que você quer que eu faça de vídeos, para eu ter uma ideia do que vocês estão achando e se esse conteúdo realmente valeu a pena. Mas vamos começar. No começo do vídeo eu falei que existem 3 jeitos de você investir fora do país. E eu vou falar e passar por cada um deles, cara, muito cuidadosamente. Eu vou falar cada detalhe para você aí não ficar com nenhuma dívida quando você for alocar o seu dinheiro fora do país, o que, a gente sabe que é muito importante, que a gente precisa diversificar a nossa carteira. Bom, vamos começar falando dos BDRs. O que são os BDRs? BDR é um certificado emitido no Brasil de uma ação dos Estados Unidos ou de fora do país. Como assim um certificado emitido no Brasil? Cara, eu vou explicar tudo, relaxa. Mas só para você já ter algumas informações na cabeça. Com certeza esse é o jeito mais fácil de investir em ações estrangeiras. Porque, você pode entrar lá no seu home broker, na sua corretora aqui do Brasil mesmo, e não vai ter aí o menor tipo de problema para conseguir investir em ações do exterior. Só que, como eu falei, os BDRs são certificados emitidos pelas empresas. Então, na verdade, você não vai estar comprando a ação de fato. Você vai estar comprando um certificado dessa ação. Por exemplo, se você for lá no seu home broker agora, digitar DISB34, essas são as ações da Disney. E aí você vai e compra, por exemplo, uma ação da Disney. Na verdade, você vai ter um certificado de que você tem uma ação, mas a ação de fato não é sua. Então, você vai ter um recibo e não a ação de fato. É como se fosse um comprovante da ação que você tem e, na verdade, você não consegue entrar em contato com a ação. Mas fica tranquilo, se por algum motivo você quiser converter esses recibos em ações, você consegue fazer isso a qualquer momento. Mas, cara, esse negócio de ser um certificado e tal é praticamente uma ação, sabe? Na prática, é que nem o CDI. Na prática, o CDI é Selic e na prática os BDRs são, de fato, ações. Quando as ações lá fora se valorizarem, o seu certificado também vai valorizar. É literalmente a mesma coisa. E também tem um efeito do câmbio nesse meio, que você tem que ficar esperto, porque, cara, o dólar, não tá barato, que a gente sabe. E para ficar mais fácil que a compreensão, existem 2 tipos de BDRs. As BDRs patrocinadas e as BDRs não patrocinadas. Qual que é a diferença? As BDRs patrocinadas é como se, por exemplo, vou usar o exemplo da Disney de novo. O gestor da Disney vem dos Estados Unidos para cá e ele quer abrir de fato as ações da Disney na nossa bolsa. E aí sim você vai conseguir comprar essas ações. Você vai conseguir ver essas ações de fato. Então, é como se a empresa tivesse relação direta com a nossa bolsa. E os tickers das BDRs patrocinadas é DISB, por exemplo, a Disney 32 ou 33. Já as não patrocinadas, que são aí praticamente todas as BDRs, é esse jeito deles emitirem um certificado. Como que isso funciona? A B3, por exemplo, pega um banco lá nos Estados Unidos que quer comprar ações da Disney. E aí o banco compra as ações da Disney e eles que emitem esse certificado para a nossa bolsa de valores, para a B3. E aí, através da B3, a gente consegue comprar esses certificados emitidos pelo banco lá nos Estados Unidos. E, cara, a única coisa aí que você precisa saber a mais é que as BDRs não patrocinadas, se acontecer alguma coisa com o banco e tal, a legislação é a legislação do banco sede. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o banco lá nos Estados Unidos, é a legislação deles que conta para a tomada de decisões sobre o que vai acontecer com as ações, o que vai acontecer com os certificados. Então, se o banco aí tiver algum problema de dinheiro, alguma coisa, os prejuízos
e as decisões vão ser tomadas pelo regulamento dos Estados Unidos. Desses BDRs que não são patrocinados é DISB 34 ou 35. Tá, mas agora que eu já falei das BDRs, vamos falar agora de investir diretamente fora do Brasil. Como você faz isso? Cara, também é outro jeito muito simples. Você vai ter que abrir conta numa corretora de valores que negocie fora do país, no país que você quer negociar, e aí você põe o seu dinheiro lá e simplesmente compra as ações pela corretora de valores. Cara, e quais que são as partes boas de investir diretamente lá fora? Meu, existem assim mais de 2.000 opções de papéis que você pode investir nos Estados Unidos. E cara, aqui no Brasil a gente nem chega perto disso. Então essa é a parte boa de você abrir uma conta numa corretora de valores que negocie fora do país. E alguns exemplos dessas corretoras são a Avenue, que eu acho que aí é a mais conhecida, Interactive Brokers e a Ameritrade. E agora falando do último jeito de se investir lá nos Estados Unidos, é através de uma offshore. O que é uma offshore? É basicamente aí você abrir uma empresa lá nos Estados Unidos e aí por lá você consegue negociar as ações na bolsa de valores. Claro que assim, é muito mais difícil, então eu não vou entrar muito na offshore, porque, você precisa abrir uma empresa fora do país, cara, precisa de realmente ter muito capital imobilizado para isso, precisa ter um patrimônio muito grande. Então essa é a opção que eu menos vou entrar nesse vídeo. Eu vou falar mais aí das BDRs e de investir diretamente lá fora, porque, cara, são os dois cenários que tendem a ser mais comuns. E antes de comparar os dois jeitos de você investir, que é ou por BDR ou abrindo uma conta na corretora de valores, eu preciso te falar dos custos de investir através dos BDRs. Bom, sobre a corretagem, depende aí da corretora de valores, mas cara, hoje praticamente todas já tiraram a corretagem, então fica tranquilo, isso, cara, você não precisa nem se preocupar. Existe um ágio, que é aí uma taxa cobrada nas operações financeiras. Existe o taxamento de dividendos, quando essas empresas lá fora dos Estados Unidos vão pagar dividendos para você, esses dividendos podem ser taxados de 3 a 5%. Aí depende da empresa que está distribuindo os dividendos. Mas você não precisa nem se esquentar em declarar, chega para você só o lucro líquido e, cara, já é tirado, você nem vê esse dinheiro, então não precisa declarar nada. E eu também vou falar aqui os custos, né, as taxas de você investir pela Avenue e pela Passfolio, que também é outra corretora que eu esqueci de comentar antes, foi mal, mas é outra corretora aí que também é muito conhecida. Eu vou compará-las duas para vocês terem uma ideia também de como que é a corretagem, como que são as taxas, e aí você pensa no que você acha melhor para você investir e você tira suas próprias conclusões. Eu tô aqui só para te mostrar de um jeito didático, só lembrando que isso nunca é recomendação de investimento, beleza? Bom, vamos começar pela Avenue. O custo para você comprar uma ação é de até $100, $1, entre $101 e $1.000, $1,50, entre $1.000 a $2.000, $4,50 e acima de $2.000 você paga aí de corretagem $8,60. A Avenue tem um plano que são as primeiras 10 operações aí com corretagem zero, então você consegue aí pegar esse plano rapidinho e fazer as primeiras 10 operações se você for investir pela Avenue sem corretagem. E existe também o spread cambial. O que é esse spread cambial? É quando você vai converter de dólar para real. Bom, existem dois tipos de spread dentro da Avenue. Vamos supor que você recebeu dividendos de alguma empresa e aí você quer no mesmo dia converter esse dinheiro em dólar para real. Se você quiser converter no primeiro dia, o spread vai ser maior do que se você esperar até o dia seguinte para converter. E cara, aqui entre nós, espera um dia aí, né? Vai pagar menos spread, melhor para você. E existe também o IOF, que são impostos sobre operações financeiras. Agora vamos falar da Passfolio aí. Primeiro, taxa de corretagem. Acima de $5 não tem taxa de corretagem nenhuma, mas abaixo de $5 você vai pagar 2 cents por ação negociada. Mas pelo fato deles não cobrarem taxa de corretagem, eles cobram taxa no depósito e na retirada de dinheiro. Como que funcionam essas taxas? Tem um spread de 1,2% mais 0,38% do imposto sobre operações financeiras mais R$2. Ou seja, só para a gente deixar isso em umas informações mais fáceis,
o spread cambial aí seria de 1,2%, o custo para depósito seriam R$2, e se você quiser converter o dinheiro no mesmo dia, que nem acontece na Avenue, que é mais caro, você vai pagar mais 0,5% também sobre esse resultado total. Tá, e agora vai aparecer uma tabela para vocês aí, que eu fiz uma tabela bem grande, e a gente vai passar cada assunto aí pra gente ir falando. O primeiro é a corretagem. Nos BDRs não tem corretagem, porque você investe aqui pelo Brasil. Na Avenue, eu vou considerar só no dia seguinte, eu não vou considerar no primeiro dia, porque cá entre nós você consegue esperar, né? Mas vamos lá, na Avenue no dia seguinte é 1,50 em dólares e na Passfolio não tem. Já a taxa de manutenção aí, que é a taxa de custódia, cara, não tem nada, então já vamos tirar essa parte e vamos passar para o próximo. Custos de depósito ou de retirada. Como a gente sabe nos BDRs não tem, na Avenue também não, mas na Passfolio tem esse 1,2% mais 0,38% mais R$2. Agora é uma parte que você tem que prestar muita atenção, que é aqui que muda tudo. A quantidade de BDRs que a gente tem na nossa bolsa é muito menor se comparado à quantidade de empresas que tem na bolsa norte-americana. Em BDRs a gente tem apenas 671, enquanto na Avenue e na Passfolio a gente tem mais de 2.000 opções de empresas para investir. Cara, é impressionante como nos Estados Unidos tem muito mais empresa do que aqui no Brasil. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. O que é isso? É uma taxa caso você acabe aí indo a óbito, né? E se você morre aqui no Brasil e tem seu dinheiro investido aqui, você paga um imposto, e nos Estados Unidos, se for pela corretora de valores nos Estados Unidos, esse imposto muda. No Brasil, é com uma tributação de até 8% dependendo do estado onde a pessoa morava, e também há uma isenção dessa taxa até os $60 mil investidos no exterior. O IOF nos BDRs a gente sabe que não tem, enquanto na Avenue tem aí de 0,38 e na Passfolio também. O spread cambial aqui no Brasil, nas BDRs, pode variar aí de 0 a 1%, mas geralmente fica no 0,1%. Eu pus aí esse 1% para dar um chute bem alto, para não ficar um negócio tão esquisito, cheio de vírgula. Já na Avenue, como a gente está esperando até o dia seguinte, é 2,21%, e na Passfolio não tem spread. O custo nos dividendos é 30% de taxa nas duas corretoras que a gente pode investir fora do país, só que nos BDRs tem aquele custo a mais que eu te falei de 3 a 5% dependendo da empresa. Então pode chegar aí de 33% até 35% a tributação nos dividendos. O imposto de renda não tem aquilo de vender até os R$20 mensais e aí você paga 15% sobre o lucro, do mesmo jeito que acontece aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é até $35 mil isentos de imposto de renda. Mas se você passar desses $35 mil, também vai ser 15% cobrado sobre esse lucro. Então a única diferença aqui é que no Brasil é 20 mil e lá nos Estados Unidos são $35 mil. E algumas perguntas frequentes que, cara, muitas pessoas fazem, que eu já vi, que eu vou responder agora são: a taxa de dividendos é sempre de 5%? Cara, como eu já falei, não. Essa taxa depende de empresa a empresa que está emitindo BDR. Então, por exemplo, a Disney pode ter uma taxa de 3%, enquanto a Apple tem uma de 5%. Isso vai variar de empresa a empresa, não tem como eu te responder uma taxa certa. A outra pergunta é: qual que é a diferença na liquidez desses ativos? Cara, a única diferença aqui é que nos BDRs você tem muito menos opção, enquanto lá fora você tem muito mais opção. Então, pelo fato de você, na bolsa norte-americana, ter muito mais opção, elas tendem a ser mais líquidas. Então, as opções aí de investir diretamente numa corretora que consiga investir fora do país tende a ser mais líquido do que investir simplesmente nos BDRs. E a última pergunta é se você pode transformar um BDR em ação diretamente lá nos Estados Unidos. E cara, você pode, fica tranquilo. Se você abrir uma conta numa corretora de valores lá nos Estados Unidos, você pode aí mostrar o seu certificado e aí cada BDR vai custar de 5 a 10 centavos para você transformar. E aí agora eu vou pôr lado a lado na tela para vocês verem os diferenciais entre os BDRs e investir diretamente lá fora. Agora tá aparecendo aí para você essa última tabela. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like, se inscrever e tamo junto.